Gonçalves Filho, nasci em Guaraqueçaba. Quando a gente ia para o mato, primeiro a gente ia procurar árvore. Aí a gente achava ela, aí esperava a lua boa, aí já ia preparado com toda a ferramenta já, né? Daí a gente já ia para ficar lá no mato, né? Ficar aí 3, 4 dias acampado. Esperava chegar a lua minguante, né? Que daí a lua influencia muito. Se você derrubar uma árvore dessa aí com a lua forte, lua cheia, você perde a madeira. Ou ela racha ou ela cria muito bicho, né? Aí não presta. Os mais antigos, na verdade, eles faziam a madeira de lei, né? Que era a canela preta. E era uma madeira que você achava fácil. Já do meu tempo agora você já não acha, já mais o guapiruvu que era mais fácil de achar. Que daí o pessoal já usava para outros meios nessa madeira, não era só para canoa, era para outras coisas. Daí a gente já não achava, daí o que achava a gente fazia. Então a gente fazia ela lá no mato, a canoa, e deixava ela, a gente virava ela de boca para baixo, daí deixava lá uns 4, 5 dias lá, que desse mais uma secada. Aí reunia o pessoal, todo mundo ia ajudar, né? A canoa, quando a gente ia puxar, a gente procurava sempre uma pessoa mais de idade, né? Que já tinha mais conhecimento que a gente. Então, quando a gente achava uma madeira num lugar difícil, por exemplo, você tem um barranco alto, um penhasco, né? Vamos dizer assim, a gente levava uma pessoa que tinha mais conhecimento que a gente, que tem até hoje, que mora lá. Então ele ia, a gente levava uma corda aí com uns 30 metros, 50 metros, uma corda grossa. Então a gente fazia um furo na canoa, amarrava, e o pessoal só ia segurando, e o cara que a gente fala que vai na corda, ele dava 2 voltas no tronco de uma árvore, ele só ia soltando, tipo o guincho, né? Só ia soltando e a gente ia equilibrar na canoa até chegar num lugar plano, para poder tirar. Porque se você soltar a canoa, perdeu a canoa. Por exemplo, se eu fosse puxar uma canoa e convidasse 10 e 15, o pessoal gostava, né? Então a gente ia, daí a gente ia lá, levava uma pessoa só para fazer a comida. Por exemplo, se desse, vamos chegar, vamos supor, meio-dia aqui nesse ponto, deixava a pessoa ali naquele ponto fazendo a comida, a gente tomava café, subia, quando chegava naquele horário a gente chegava ali, comia todo mundo, se reunia ali, comia, brincava, se divertia ali, cansado, mas se divertia e continuava a puxada até chegar no rio para cair no rio e levar embora a canoa. Depois que a gente leva ela para casa, a gente deixa dar uma descansada mais na madeira, que a gente fala para dar mais uma murchada, né? Daí a gente vai fazer o processo do acabamento, né? Que é a limpagem. Aí depois você passa o cepilho, deixa ela bem lisa e deixa secar, né? Porque se você pegar uma canoa dessa aí, se ela tiver ainda com água da madeira, se você pintar, e dentro de 1 ano você perde. Então a gente deixar secar mais ou menos 1 ano, por aí, uns 8 meses. Se não tivesse muita pressa, deixar secar bem, daí ela durava bastante. Era colado, né? Então tinha a parte que a gente colava madeira, as peças que a gente colava na canoa, para dar forma na canoa, depois colava a borda, aí deixava secar ali uns 3 dias, depois a gente ia só cortando para dar forma. Daí ela ficava do jeito que a gente queria. E daí no machado a gente colava madeira bruta e depois a gente ia cortando com machado, com enxó e ia dando forma, né? Deixava ela do jeito que a gente queria. E o que eu mais gostava mesmo de fazer era quando ela estava prontinha para bordar, que era o acabamento para ela ficar bonita, né? Então era o que eu mais gostava de fazer, né? Eu ficava contente quando o cara chegava que gostava mesmo, daí que dá uma satisfação pra gente, né?
uns 10 anos para cá que começou, né, as canoas de fibra. Então, foi entrando rápido, né, o pessoal foi evoluindo e cada vez mais o pessoal foi deixando de fazer as de madeira, né. Ninguém quis mais. E é um pouquinho mais caro, mas é para sempre, né. Então, a de madeira já ninguém quer mais, né. Então, daí acaba ficando para trás aquela cultura de fazer canoa, né? Então é isso que às vezes a gente está lá junto, conversando com os mais antigos, que a gente aprendeu e ia pro mato junto, a gente fica conversando sobre isso, né? Aí fica com saudade até daqueles tempos, né? Que a gente ia pro mato, se acampava, a fazer a canoa e todo mundo a puxar. Era sofrido, mas era divertido, né? Então, coisas que ficou para trás e não volta mais, né? Então, a gente sente saudade até daqueles tempos. Fibra, ela tem mais durabilidade, né? Você pode, não tem quase manutenção, né? Porque você fez uma canoa de fibra é para sempre. Nunca mais vai estragar. Agora, a madeira, você tem que estar cuidando. Se você deixar um pouco, muito na água, sem pintura, sem manutenção, ela vai só caindo e é onde você perde, né? Agora já a fibra, você fez uma vez, acabou. Você não vai mais se incomodar de estar reformando, é só pintura. Então é isso. Só que o problema da canoa de fibra é que se ele afundar, você perde. E a madeira, ela flutua, né? A canoa de madeira, ela tem mais estabilidade. Até hoje eu tinha uma de madeira que eu até me arrependo, não, um pouco assim, porque eu tive que se desfazer dela para conseguir outros bens que eu queria. Mas tá com meu irmão, é uma canoa que já faz mais de 10 anos que estava comigo. E meu irmão está com ela, até agora ele se desfez dele, mas eu, quando eu vejo assim, eu me choro por dentro, né? Porque é um troço que a gente gosta, né? Agora as canoas que é feito para motor, já você faz um pouco diferente, assim, mais tirado, que a gente fala, é de frente, assim, né? O lançante dela de proa, popa, para ela andar melhor, né? E as canoas para remo, já ela é mais chato, assim, o fundo que a gente faz, né? Mas, e para ela dar estabilidade para você andar remo nela, né? Eu aprendi praticamente assim, sozinho, né? Por conta de mim mesmo, que até hoje eu mexo com esses motor de popa, esses motor de voadeira, né? Que é complicado e lá onde eu moro é só eu que mexo, quase. Então o pessoal às vezes pergunta para mim, até meu sogro esse dia estava desmontando o motor, ele perguntou: pô, mas você não fez nenhum curso, não fez nada para... vai do interesse da pessoa e eu querer fazer, né? Então a gente aprende por conta própria, né? E o meu filho também, desde pequeno, ele vendo e aprendendo a fazer o que eu faço. Hoje ele é mecânico industrial, ele trabalhou aqui em Paranaguá. E hoje ele está comigo lá, né? A gente montou uma oficina, mexe com todo tipo de motor e ele colocou a loja também que fornece as peças para o serviço que eu faço, né? Então a gente está trabalhando junto. Então assim a gente vai mais assim, mexer com madeira eu gosto muito. Apareceu o serviço para mexer com madeira, eu estou fazendo. Não deixo de fazer. Fazendo serviço lá para o Amir Krink, eu levei 2 canoas daqui, até inclusive nós levamos uma canoa de canela daqui, né? Essa canoa tinha mais de 150 anos. E o dono dela já faz muito tempo que faleceu, né? Daí a gente comprou, levamos para lá, eu reformei ela e tá lá. Cada um tem um estilo, né? Porque quando ele chegou aqui, o Amir, ele perguntou para mim: eu quero uma canoa do seu estilo, do estilo daqui, caiçara. Então a gente pegou, eu fiz do estilo que eu fazia. Aí quando ele veio ver a canoa, ela estava pronta. Aí o senhor que tinha vendido a canoa para ele, falou para ele: ó, seu amigo,
eu acho que essa canoa tá com a borda muito alta. Daí eu falei para ele, ele falou, tem como você cortar para mim? Eu falei, ó, até tem, mas só que eu não vou mexer no que eu fiz, porque senão ela vai ficar feia a canoa. E isso aqui vai valer muito pro senhor na hora que o senhor sair a barra lá fora. Que ele ia passar por Iguape, né? Ia sair barra fora, mar aberto. E lá o senhor vai ver a diferença. Por que que é a borda alta e o acabamento em cima, a ripa bem larga, né? Aí tá bom. Aí ele falou, então deixa como tá. Daí ele foi, quando chegou lá ele viu a diferença, que o mar pegava e não entrava para dentro da canoa. Então é isso que é o importante, né? Daí ele ligou para mim e falou, rapaz, você estava certo, viu? Então tudo isso a gente já tem um pouco de experiência, né?